Boa tarde os que estão entrando. A gente vai só dar mais uns 2 minutinhos para o pessoal ir se conectando e já começa. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde aos que já entraram. Mais um minutinho a gente já começa. Ótimo, vamos lá então. Eu tenho o pessoal se conectando, mas para a gente não sair muito da nossa programação, então já vamos iniciar o evento. Boa tarde a todos, bem-vindos ao segundo dia da Supply Chain Week Arracá. Então, hoje a gente vai falar sobre os riscos de ESG em supply chain. E a gente está com 3 convidados muito especiais aqui. Eu já vou pedir para eles se apresentarem rapidinho. Mas antes eu vou passar, então, só algumas instruções em relação ao Zoom para quem não estiver acostumado. Tá? Então, ao longo do evento, a gente preparou tópicos e perguntas para a gente ir discutindo sobre o tema com os painelistas. Mas vocês podem enviando as perguntas de vocês que vocês tenham aí comentários no ícone do Q&A, que fica na barra de ferramentas do Zoom, na parte de baixo da tela de vocês. Tá? Então, caso as perguntas sejam pertinentes para o momento que a gente estiver na discussão, a gente vai lendo e respondendo durante o evento. Se não, a gente separou 15 minutos no final para responder as perguntas de vocês, então fiquem à vontade para enviar todas as perguntas e todos os tópicos de vocês em relação a esse tema. E sem me alongar mais, eu vou pedir para os painelistas, então, de hoje se apresentarem, contarem um pouquinho de vocês, de suas empresas. Vou seguir, então, a ordem alfabética. Eliane, você pode se apresentar, por favor, para a gente? Bom, boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade. É um tema bem relevante, né? Bom, eu sou Eliane, sou formada em Engenharia Mecânica pela UFSC, trabalho há 16 anos em operações, principalmente, né? Então, passei por produção e agora eu estou na logística. Há 6 anos eu estou na Wacker, que é uma indústria química alemã, né? Então ela tem mais de 100 anos lá na matriz e aqui no Brasil ela tem 44 anos, né? Então ela produz insumos químicos para indústrias, diversos tipos de indústrias e aplicações, né? Desde cosméticos, têxtil, construção civil, automotivo e por aí vai. E usa como base produtos de silicone industrial, né? Então ela se baseia bastante assim na inovação, né, dos produtos
e também na sustentabilidade do negócio todo. Muito grata. Ótimo, obrigado, Eliane. Guilherme, você pode se apresentar para a gente, por favor? Sim, com certeza. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer aí o convite da Câmara também. É um prazer estar aqui falando com vocês essa tarde. Como a Eliane comentou, né, é um tema bastante relevante e atual, né? Então, acho que a gente vai ter uma boa discussão aqui hoje. Falando um pouquinho da minha carreira, né? Hoje eu sou o head de compras da Messa. Eu estou na empresa desde setembro de 2019. Iniciei minha carreira na indústria automotiva, onde eu fiquei por 14 anos, e depois mais 6 anos na indústria química, sempre atuando na área de logística e de compras. Falando um pouquinho da Messer, né, não sei se todos aqui já ouviram falar nesse nome, talvez nem todos, mas ela é a maior empresa de capital fechado do segmento de gases, tá, no mundo. E ela tem mais de 120 anos aí de experiência no fornecimento de gases industriais, medicinais e especiais. Vocês podem imaginar o quanto a gente está aí em evidência, né, por conta da pandemia. Um dos principais produtos nossos hoje é o oxigênio, né? Então, a gente tem bastante atuação aí junto aos hospitais, junto a hospitais de campanha, clínicas, né, nesse combate aí à pandemia de hoje. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Obrigado a você, Guilherme. Obrigado, Larissa. Pode se apresentar para a gente, por favor? Boa tarde a todos. Meu nome é Larissa Frausto. Obrigada à Câmara pelo convite. Estou me sentindo bastante lisonjeada. Espero dividir um pouquinho aí do meu conhecimento com vocês. Estou há 16 anos no grupo Rolls-Royce. Nesse momento, desde 2018, eu estou na MTU, que agora faz parte da Rolls-Royce Power System. Essa divisão é responsável pela produção de motores a diesel, né, e com diversas aplicações, mineração, né, carregadeiras, geração de energia, embarcações, tanto embarcações voltadas para operações de petróleo, submarinos, como também de iates, de modo geral. Então, tem diversas aplicações no segmento de marine. Eu sempre trabalhei, desde o princípio da minha carreira, na área de administração, de compras e logística. A minha formação é em comércio exterior, com pós-graduação em relações internacionais, e eu fiz também um MBA no INSPER, voltado para a administração. E é isso, na MTU, né, na Rolls-Royce, tem bastante, esse tema é um tema bastante relevante, vou estar falando um pouquinho para vocês, e é isso. Ótimo, obrigado, Larissa. Obrigado, Eliane, Guilherme, Larissa, por ter aceitado o meu convite. Estou muito feliz que vocês estão aqui com a gente. E agora, então, vou pedir para o Fernão se apresentar e contar um pouquinho até da ForFlow para a gente, que é a patrocinadora oficial da Supply Chain Week. Então, Fernão, se apresenta para a gente e conta um pouquinho da ForFlow, por favor. Legal, obrigado, Guilherme. Boa tarde a todos. Bom, é um prazer estar aqui, tendo essa oportunidade também de patrocinar esse evento. A ForFlow é uma empresa especialista em supply chain, então para a gente é muito relevante não só apoiar, mas também participar e fomentar essas discussões que eu acho que para a gente essa troca de experiência é muito relevante para todo o mercado. Acho que todo mundo sai ganhando com isso, aprendendo. Deu para ver, a gente tem segmentos tão diferentes hoje aqui, vai ser muito interessante essa discussão, né? Diferentes pontos de vista de um tema que está crescendo muito. Então, brevemente me apresentando, eu sou economista, mas trabalho com logística e supply chain há mais de 10 anos. Trabalhei muito tempo em operações e hoje sou gerente de consultoria da ForFlow, então eu represento a área de consultoria da ForFlow aqui na América do Sul, e a ForFlow que é uma empresa alemã também, por isso associada há bastante tempo da Câmara, e a ForFlow desenvolve projetos de otimização de cadeias logísticas. Então nós não somos um operador logístico, nós não temos caminhões e armazéns, mas a ForFlow entra com inteligência para otimizar processos, fluxos
e custos logísticos para todos os segmentos, isso desde um nível estratégico, discussões de S&OP, e no nível de desenho estratégico até o nível operacional em melhoria de layouts, de plantas, de armazéns, e eficiência de transportes. Então, tudo que toca as cadeias logísticas faz parte do que a ForFlow executa no mercado. Então, a gente tem 20 anos de mercado global, nós temos 16 escritórios no mundo e temos um escritório na América do Sul, em Campinas, de onde nós executamos os projetos aqui da América do Sul. Então, é um prazer para a gente estar aqui, para mim estar aqui moderando. Tenho junto comigo o Clemens também da ForFlow, também está aqui representando a empresa no evento. E, claro, estamos muito felizes. Eu acho que a Câmara proporciona muitas dessas discussões e isso é muito relevante. Para a gente sempre foi muito benéfico estar dentro desse círculo da HK. E aproveitando, até já tinha visto uma pergunta no chat, deixa eu ver aqui, foi o Ricardo que mandou, e acho que é legal a gente para eu já entrar na discussão aqui com essa pergunta, porque realmente esse termo ESG, ele ainda não está muito difundido, acho que ele é uma forma muito ainda corporativa de abordar o tema, mas acho que é legal a gente já contextualizar, depois eu já vou entrar para dividir isso com os painelistas, mas acho que está todo mundo muito acostumado a ouvir falar em sustentabilidade, que conecta muito com o tema de ESG, mas eu acho interessante porque a sustentabilidade ela sempre leva um viés ambiental. Toda vez que a gente fala de sustentabilidade, todo mundo pensa em alguma iniciativa, ou a maioria das pessoas pensa em alguma coisa voltada para o lado ambiental, e a sustentabilidade, na verdade, ela tem 3 pilares, né? E um deles é o pilar social, também tem o pilar econômico. Então, eu acho que o ESG, que é o Environmental, Social and Governance, então falando de ambiental e social junto com governança, está muito relacionado com a sustentabilidade, de uma visão um pouco diferente, pela questão de incluir a governança nisso. Mas eu acho mais interessante porque o termo ele já traz as 3 siglas e já faz com que a gente enxergue nesses 3 pilares, né? Que a sustentabilidade acabou ganhando essa conotação muito ambiental. Mas é um tema muito relevante. Acho que hoje nós profissionais aqui de supply chain, todos os painelistas também, a gente sabe que 10 anos atrás a gente provavelmente estaria falando muito pouco nesse tema e é muito legal ver que isso vem evoluindo. Tivemos uma conferência do clima na semana passada, a gente vê a relevância que isso ganha na mídia. Então, acho que esse tema é extremamente relevante para ser discutido aqui. Bom, então já vou passar deixa eu avisar o pessoal que também está assistindo a gente, eu vou ter uma sessão de perguntas e respostas no final, eu vou tentar ficar de olho no chat aqui também, nas perguntas, com um olho no peixe, outro no gato, mas de qualquer forma a gente vai deixando para o final também as perguntas que vocês fizerem, vamos tentar abordar elas, se possível, ao longo também aqui da discussão. Bom, deixa eu começar com você, Guilherme. Então, acho que antes da gente até entrar muito no viés de supply chain, de como o supply chain está conectado com essa agenda ESG, vamos para entender como é que esse tema hoje tem sido abordado, como é que a Messer hoje lida com esse tema, e como que vocês enxergam isso dentro da Messer hoje. Não, legal, Fernão. Acho que é importante comentar que a responsabilidade corporativa ela faz parte dos nossos valores aqui dentro da Messer, tá? Então, além dos nossos outros valores como segurança, foco no cliente, empreendedorismo, orientação do colaborador, confiança e respeito, responsabilidade corporativa é um valor da Messer. E aí, quando eu falo de responsabilidade corporativa, eu quero dizer que a gente se preocupa bastante com os recursos, né, que a gente utiliza nas nossas operações, né, e com as comunidades que a gente está inserido, né? Então, para você ter uma ideia, né, todas as decisões que a gente toma aqui dentro da Messer, elas se baseiam em três pontos, né? A sustentabilidade financeira, social e ambiental de longo prazo. Então, assim, qualquer projeto que a gente faça, esses 3 pontos vão ser levados sempre em consideração.
eu posso dar alguns exemplos aqui de ações ou de projetos que a gente tem feito dentro da Messer, como melhoria da eficiência das plantas, redução da emissão de CO2, reutilização da água, entre muitos outros que a gente tem implementado na Messer do Brasil. E para ajudar também a fazer esses projetos, a gente tem um time de produtividade e inovação dentro da Messer, né? Que nos ajuda a gerenciar esses projetos e também na criação de fóruns, né, de geração de novas ideias. Então, o ano passado, a gente teve, mesmo que remotamente, um dia da produtividade, onde todos os funcionários param para participar e para sugerir ideias, né, todas elas com esse foco que eu comentei aí de financeiro, social e ambiental. Basicamente, acho que é isso que eu tinha aqui para comentar sobre esse tema, Fernando. Legal, legal. Achei bem interessante que você comentou. Bom, esses 3 pilares de fato são aquilo que eu comentei de como a sustentabilidade é estruturada, né? É bem interessante ver que a Messer usa isso em todos esses projetos, mas acho que é muito importante esse ponto de que vocês também avaliam o impacto nas comunidades em que vocês estão inseridos, né? Acho que essa é uma reflexão bem legal das empresas levarem, porque muitas vezes a gente enxerga que a ação social ela tem que ser feita através de uma ONG que talvez esteja distante, e às vezes a gente pensa que são ações muito desconectadas da realidade do dia a dia da operação, mas a operação ela está dentro de uma comunidade que é um organismo vivo ali que tem muitas formas interessantes de fazer com que essa interação aconteça. Às vezes não precisa ser um impacto estrondoso, mas que trazendo um impacto positivo ou deixando de impactar negativamente, acho que isso já é Sem dúvida. um ponto muito positivo. Muito interessante. Deixa eu aproveitar então para também passar para Larissa, comentar um pouco, Larissa, como é que hoje vocês na MTU abordam esse tema? Então, parecido com o que ele comentou, a gente tem um código de conduta, né, que já coloca como pontos importantes que devem fazer parte da nossa cultura, mas índices que tem, assim, que são trabalhados muito forte, cobrados pela nossa matriz, principalmente na parte de sustentabilidade. Então, a gente tem várias metas para melhorar índices, desde descarte de sucata, de tratamento de água, de consumo de energia. Então, esse ponto da sustentabilidade é bastante solicitado e cobrado, tanto que nós temos várias iniciativas, a gente tem até um projeto que não está concluído ainda, de até destinar o lixo orgânico, tentar elaborar alguma coisa dentro da fábrica mesmo, para reduzir a tonelagem de lixo descartado pela empresa, não só de sucata, né, mas também de lixo orgânico. Então, assim, tem bastante iniciativas nesse sentido. O outro ponto, né, que está dentro aí do ESG, que é a parte de governança, existe também um programa bastante significativo com relação aos nossos fornecedores, né? Eles lançaram, nós temos uma plataforma na web específica para isso, para que que chama Know Your Partner, que justamente a gente precisa, tem vários trabalhos que são feitos procurando a gente averiguar a responsabilidade social, governamental, com relação a políticas anti-bribery, de todos os nossos parceiros. Legal. Esse é um ponto interessante, é uma conexão, acho que por isso que o ESG ele fica tão relevante quando ele traz essa parte da governança junto com os dois temas de social e ambiental, porque também é um ponto muito crítico para a saúde da empresa, com certeza. Muito interessante, acho que depois a gente pode voltar, né, nesse ponto da plataforma, fiquei bem interessado para a gente conhecer um pouco mais dessa forma como a MTU lida com a governança. E deixa eu passar por último para a Eliane, para ela comentar um pouco de como que é a agenda ESG
é abordada na Wacker. Por favor, Eliane. Eu vejo, assim, particularmente, que assim como teve um trabalho grande, acho que em todas as empresas, em questão à segurança, né, que há algumas décadas era bem precário, e aí ficou, assim, pauta enorme, acho que está acontecendo isso agora com o ESG, né? É algo que cada vez mais a gente, não só, né, dentro da empresa, de buscar ter essa governança, esse aspecto social, trabalhista, né, com os colaboradores, a parte sustentável, de econômico, mas também meio ambiente, segurança, e também com os parceiros, né? Então, achei bem interessante que os colegas falaram, porque é algo que vai cada vez mais ficar em pauta, né? E o que eu vejo, assim, também, o que a Wacker tem buscado fazer é muita colaboração com outras empresas, né? Que nem a Larissa trouxe. A gente tem um programa que chama Together for Sustainability, que nasceu na Europa, e que foi de indústrias químicas, né? Então, se juntaram 21 empresas, agora são 30, que compartilham as informações, né, de auditorias nos clientes, nos fornecedores, para divulgar essas boas práticas, né? Tanto tem um questionário enorme com vários pontos, e que todas essas informações são compartilhadas. Então, na hora de eu escolher um fornecedor, eu não preciso fazer de novo todo o trabalho do zero, né? Eu posso pegar essa rede compartilhada e todo mundo se ajudar, né? Então, é uma forma de divulgar as boas práticas, mas também de se ajudar realmente, né? E tem vários programas, né, na empresa que visa essa parte, que aí eu posso falar mais tarde também, para não estender um pouco muito, né? Legal, legal. Acho que a gente tinha esse programa do Together for Sustainability, com certeza, até vou deixar aqueles 5 minutinhos antes da gente ir para as perguntas do pessoal que está assistindo, para você compartilhar um pouco mais desses detalhes. Acho que é bem relevante, até para a gente usar isso como uma tendência, usar isso como uma forma que a gente pode também replicar para cá, né? Acho que uma das grandes missões da Câmara também é fazer com que a gente compartilhe boas práticas de lá para cá e daqui para lá. Com certeza o Brasil também tem muito a contribuir para as empresas na Alemanha. Então, acho legal, vamos deixar uns 5 minutinhos para a gente ver o TFS no final, mas achei muito interessante essa questão da colaboração com as outras empresas de todas as formas, porque acho que o ESG é, de fato, um dos tópicos onde a gente mais tem objetivos comuns entre todos, porque no final das contas está todo mundo voltado para o meio ambiente. Ele não tem dono, a sociedade também não tem dono, e acho que a governança também envolve a ética, que é uma coisa comum, Universal. deveria ser universal a todos. Então, acho que esse ponto da colaboração, de fato, esse é o tema onde a colaboração tem mais a ganhar, porque acho que realmente, quanto mais conseguirem unir forças, melhor é o resultado que a gente consegue atingir com isso. Então, muito interessante. Aproveitar com você, Eliane, que você também comentou da relação você chamou eles de parceiros, que eu acho já é uma forma interessante de enxergar, mas na relação com os fornecedores e com os clientes, com os outros agentes da cadeia de suprimentos. Como que hoje vocês lidam com as exigências desses critérios de ESG na relação, tal? Não sei se contratual ou como que isso é estabelecido nessa relação com os parceiros. A gente tem uma diretriz global, né, que fala sobre essa avaliação dos fornecedores, e o que a gente faz aqui na Wacker do Brasil, a gente segue ela, mas a gente tem 4 pilares, posso dizer. Primeiro é uma homologação dos fornecedores, né, que é um questionário que, de acordo com cada fornecedor, né, muda as perguntas, e aí a gente pode ter homologado com condicional ou reprovado, né, e com um plano de ação para cada um, e que
todos os fornecedores, né, que têm relação, principalmente com o processo produtivo, tem que ter essa homologação, né? Isso é assim um básico, né, que a gente faz. Aí depois tem uma auditoria, que é para quem manipula a marca, que tem algum risco maior, né, insumos para cosméticos, por exemplo, ou mesmo transportadores, né, a qualidade do material, e que possa gerar algum passivo ambiental também, esse também é um critério, e um outro critério é um risco para os colaboradores, né, quando, por exemplo, está em loco, alguma empresa que atua aqui dentro. E aí a gente já fez auditoria com vários, né, parceiros, mais de 50, mas o que a gente avalia, assim, realmente uma auditoria mais criteriosa, né, que vai em loco, que vê toda a forma de conduzir o negócio, o parceiro, mas também, enfim, né, as evidências e ver muitos requisitos, né, que eu vou ficar me estendendo aqui, mas desde aspectos ambientais, econômicos, sociais, né, também, essa parte de trabalhista, legislação, enfim, controles operacionais, né, que dá sustentabilidade para o negócio. Então, a gente não exige uma certificação, mas a gente faz essa auditoria. E aí também tem isso, né, se aprovado, enfim, com restrição ou não aprovado, e aí tem um plano de ação para ser seguido, senão a gente não pode fazer negócio. E anualmente é feito um questionário com todos os fornecedores, né, e esse é um global, que também engloba vários tipos de perguntas, dependendo de cada fornecedor, e que a gente está fazendo uma migração para ser no SAP, para ser mais no nosso ERP, para ser algo mais fácil, mais, porque é todo ano e a gente tem que estar envolvendo todos os requisitantes e tal. Então, é um questionário anual. E aí, esse aí é mais global. E tem um sistema que ajuda muito a gente também a ver essa parte de requisitos legais, de sistemas de gestão e também de gerenciamento, né, dos parceiros, que é um gerenciamento de reclamações que entra na pontuação, né? E o que a gente está querendo fazer esse ano, é que teve a pandemia, mas o ano que vem, talvez, é um workshop com todos os fornecedores para trocar essas boas práticas, conhecer, fazer um negócio mais legal, né, de pontuação, de estimular que eles queiram, né, ser premiados, enfim, é uma outra forma também, e aí vai levar em conta todas essas outras requisitos que eu trouxe. Bom, mas hoje é isso. E tem o Together for Sustainability, que é algo global, que a gente tem até a Wacker nível Platinum, que é 1% das empresas, né? 1%, e que a gente está buscando ter aí uma pontuação em todos os fornecedores, né? Lógico que é um negócio para longo prazo, mas no Brasil já tem alguns que já estão dentro desse programa e que estão atendendo. Legal. Legal, interessante. Eu daqui a pouco já vou passar para o Guilherme, que eu sei que ele, quando fala em fornecedor, o time de compras tem bastante a contribuir, mas, Eliane, você também enxerga, você acha que isso está muito hoje na relação com os fornecedores, com a parte de cima da cadeia, vamos dizer, ou você sente que isso também é forte da Wacker para com os clientes dela? Assim, essa cobrança, você acha que também vem na mesma intensidade dos clientes? Por enquanto, eu vejo que está mais por conta dos fornecedores mesmo, né? Que a gente possa ter essa auditoria com eles e tal. E os clientes, eles fazem com a gente também, a gente tem muitos clientes globais também, né? E fornecedores globais. Mas em relação ao cliente, a gente não faz toda essa auditoria, essa parte de verificação, enfim. Vejo que é mais para os fornecedores, mas que, né, no futuro, talvez seja pegar a cadeia inteira, né, até o final. Legal. Legal. Guilherme, como é que é para vocês lá na Messer? É muito em linha com o que a Eliane comentou, né? A gente também monitora uma documentação extensa aí, né? Que vai desde o meio ambiente, saúde, segurança ocupacional, qualidade e situação financeira junto aos nossos fornecedores.
vocês terem uma ideia, estou falando aí de mais ou menos 80% dos nossos gastos anuais, a gente tem como praxe fazer esse monitoramento. Tá? E para todo o nosso fornecimento de empresas terceiras, a gente faz para 100% das empresas terceiras. Tá? Então, a gente tem um pouco dessa divisão. Todas as empresas terceiras passam por essa análise e por esse monitoramento, e quando eu falo de materiais, né, de insumos, aí 80% da cadeia é o que a gente acaba avaliando hoje. E aí, dependendo da documentação ou do ramo que aquele fornecedor está inserido, você tem documentações específicas, né? Então, transportadoras, você tem a SASMAC, produtos químicos, você tem permissão do Exército em alguns casos, você tem descarte de resíduos, né? Então, isso vai variar de acordo com o negócio que o fornecedor está inserido. E falando um pouquinho com relação à governança, as documentações de governança que também a gente acaba avaliando das empresas, contrato social, alvará de funcionamento, então tudo isso também tem um pouco a ver e a gente acaba fazendo esse monitoramento para essa cadeia de fornecedores que eu comentei. Uma novidade interessante que a gente está implementando nesse momento na Messer é um sistema 100% automatizado para monitoramento dos nossos fornecedores. Então, aí a gente está migrando para outra... A gente até está desenvolvendo aí junto com uma empresa super nova aí no mercado, a parte de inteligência artificial para controlar as documentações e fazer a análise de risco de toda a nossa cadeia. E aí eu não avalio mais 80% e avalio 100% da cadeia. Então é algo bastante inovador, que eu confesso que eu não tinha visto isso em nenhuma outra empresa que eu trabalhei anteriormente, e conseguir monitorar a cadeia, né, para 100% da cadeia é realmente algo muito, muito relevante, muito importante para o negócio. Então, a gente está no meio desse desenvolvimento, a gente está implementando por fases, a gente espera concluir isso até metade desse ano. Legal, muito interessante esse ponto, e acho que até ele conecta com uma pergunta que foi enviada por um dos participantes aqui, pelo Murilo, justamente perguntando se alguém já usa inteligência artificial. Ele cita aqui gestão de risco em supply chain, mas acho que também está ligado com gestão de fornecedores, então acho que bem interessante. Talvez, Murilo, responda uma parte da sua pergunta aí. Acho muito interessante essa ferramenta. Legal, Guilherme. Acho que no futuro a gente vai querer, quando tiver 100% implementada, acho que a gente vai ter que marcar um outro fórum na Câmara para conhecer um pouco mais dela. Sem dúvida, legal. Legal, muito interessante. Larissa, vou passar para você também colocar a sua visão aí de como que fica nessa relação com os fornecedores, mas tem uma outra pergunta que está no chat, que o pessoal também ficou interessado sobre o Know Your Partner, que você comentou. Se você quiser dar mais alguns detalhes aí também sobre essa iniciativa. Ah, bacana. Bom, então eu vou falar primeiro com relação aqui, a unidade aqui do Brasil, a gente praticamente não desenvolve cadeia de fornecimento, né? Praticamente todos os produtos são importados. Então, o foco do nosso trabalho aqui na parte de compras é mais na parte de subcontratação de serviços, consultorias, e aí para essas empresas eu acho que é o trabalho que eu nem diria que é padrão, eu acho que já está mais ou menos padronizado em todas as empresas. A gente não obriga, mas existe uma verificação com relação a requisitos de sustentabilidade, governança, contrato social, conduta, ética. Então, assim, essa parte que cobre, vamos dizer, engloba parte de sustentabilidade, de responsabilidade social, hoje ela não é muito desenvolvida, né? Não é uma obrigatoriedade, mas nos nossos checklists a gente faz a pergunta, nós fazemos uma verificação, mas não necessariamente isso se torna um critério de exclusão para que você possa contratar um fornecedor ou não. Já no Know Your Partner, que é focado na parte de compliance, código de conduta dos nossos fornecedores, o que acontece? Isso é bastante recente, ele foi lançado em setembro do ano passado,
A gente ainda está em processo, tem vários fornecedores meus que ainda estão em processo, mas a empresa ela criou um portal via web que é comum para todas as unidades do mundo inteiro. Então, existe um time de compliance centralizado, você cadastra o seu fornecedor, e assim, antigamente era um processo bem, como que eu vou dizer, bem informal, existia uma grande troca de e-mails, eu dizia, olha, esse fornecedor aqui, ele tem, vamos dizer, existia uma classificação de baixo, médio e alto risco, né? Então, sendo de alto risco os que têm contatos com órgãos governamentais, os que têm contatos com o cliente, podem fazer algum tipo de intermediação, os que possuem procurações da empresa, então todos esses são classificados como alto risco, e tem os que têm médio a baixo risco. Então, antigamente, antes de setembro, isso era feito assim muito no tete-a-tete, com uma troca de e-mails enorme com o time de compliance, porque na empresa é obrigatório que todos os fornecedores passem por esse crivo, e agora facilitou muito, porque a gente coloca os fornecedores lá, automaticamente, até teve a pergunta sobre inteligência artificial, eu acho que já é um pouco de inteligência artificial, porque conforme você vai fazendo o cadastro do seu fornecedor nesse portal, o próprio sistema já vai desenvolvendo perguntas, e dependendo do que você responde, ele já te encaminha para um outro, ele te faz mais ou menos perguntas, dependendo do que é respondido. Então, o proposer, que no caso é a pessoa responsável por aquele contrato dentro da empresa, ele tem que responder, é bastante extenso, leva um pouquinho de tempo, mas também não é o fim do mundo. E aí, a partir do momento que você cadastra, aí o time de compliance faz o que a gente chama de due diligence, que nada mais que é auditar as pessoas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, os meus agentes de carga, que têm procuração, que têm contato com receita, e eu tenho também alguns prestadores de serviço dentro da Marinha Brasileira, que é classificada como alto risco, eles fizeram auditoria até todos os sócios que constam no contrato social, né, para verificar se não tinha nenhum histórico, o fornecedor foi informado que isso ia acontecer, né, e assim, para mim, do meu lado aqui, eu gostei muito, porque primeiro que automatizou, acabou ficando uma coisa que podia gerar um serviço enorme, ele simplificou através desse questionário, vamos dizer, semi-automatizado, porque ele já faz as classificações, e uma vez que o fornecedor é aprovado, eu me sinto tranquila aqui no Brasil, né, de falar, bom, não foi só que a nossa unidade, olha, se acontecer alguma coisa, é nossa responsabilidade, né? Alguns fornecedores, por mais que a gente pegasse Serasa, contrato social, tivesse um conhecimento de mercado, eu acho que a partir do momento que tem um time de compliance que faz essa análise, dá um conforto, vamos dizer assim, uma segurança para a minha equipe falar, olha, a gente pode trabalhar com esse fornecedor, porque realmente ele foi analisado não só por nós, mas pelo time de compliance. Então, eu estou gostando muito, eu ainda tenho alguns fornecedores ainda em análise, mas eu assim eu estou achando realmente muito produtiva essa automação que foi feita para que a gente possa assegurar a governança dos nossos fornecedores. Legal, muito interessante, porque, bom, nós como empresas alemãs sabemos que não é tão fácil manter uma sinergia ou sincronizadas todas as informações entre todas as unidades, né? E isso deve padronizar muito dentro da Rolls-Royce, talvez dentro da MTU, mas vocês conseguindo padronizar isso também deve facilitar se já é um fornecedor compartilhado entre diferentes unidades, né? Acho que isso é muito interessante, com certeza auxilia muito em toda a parte legal e jurídica, e acho que, embora em alguns momentos possa ser encarado como
um processo mais, às vezes parece ser uma catraca em algum momento do processo de compras. Eu acho que isso, pelo menos, garante que todo esse processo tenha sido feito de forma correta e que não vai gerar depois Exato. retrabalho futuro, né? Então isso já fica estruturado da melhor forma. Acho que isso, inclusive, responde muito bem o que uma pergunta veio anônima aqui no evento, mas justamente se isso tem um impacto direto no processo de compra, com certeza isso deve auxiliar muito no processo de compra, principalmente empresas que têm compras centralizadas em algum país ou que compartilham fornecedores, como eu comentei. Acho que bem interessante a proposta, acho que é uma iniciativa muito válida para todas as empresas que estão assistindo a gente, para todos os segmentos. Isso é muito útil. Bem interessante essa iniciativa, Larissa. Eliane, aproveitar que a gente está nesse tema aqui, se você quiser comentar um pouco essa parte de governança, se tem algum ponto de destaque que você gostaria de colocar por parte da Wacker, ou desafios que vocês vêm encontrando nesse tema? Bom, a gente tem uma área dedicada para esse assunto, né, do compliance, né, então o canal direto aí para todo mundo, até para os fornecedores está aberto, né, para a gente poder ajudar, né, os fornecedores em algum caso. E, bom, eu acho que não, assim, não tem nada muito diferente do que foi falado, né, então é uma prática que, na verdade, na matriz já há muito tempo, só que aqui na Wacker do Brasil foi implantado faz uns 5 anos. Legal. Isso acho que tem diferentes níveis de maturidade, e um ponto interessante que, dependendo das regiões, podem ter algumas práticas que precisam ser regionalizadas, né? Com certeza tem atributos que aplicam para uma região, mas não aplicam para outra. Então, embora a ideia do projeto, da ferramenta que a Larissa comentou, ela é muito boa pela questão da padronização, mas com certeza regionalmente isso tem que ser revisado. Tem muitos processos diferentes. Talvez no Brasil exista uma preocupação muito maior com corrupção, por exemplo, do que existe em outros países, né? Então, toda essa questão de tudo que envolve dentro da corrupção, mas acho que é interessante esse ponto que você falou. Realmente não adianta, acho que não dá para dar um Ctrl+C, Ctrl+V do que tiver sendo praticado pela matriz, mas sim isso tem uma versão local essencial. Legal. Guilherme, algum ponto sobre essa parte de governança? Eu queria comentar só que, no caso da Messer, a gente tem a governança pela matriz também, né? Então, isso vem o direcionamento da matriz de como devem ser as políticas de governança, né? A gente não tem uma área específica hoje dentro da Messer do Brasil, mas a gente tem um escritório externo que presta serviço para a gente em relação à compliance. Então, qualquer ação em relação a esse tema, a gente aciona o escritório externo. Legal. Beleza. Bom, Larissa, vou aproveitar para voltar num ponto que você tinha colocado, que eu acho que é muito interessante, e agora um pouco mais voltado para a parte ambiental do ESG, que hoje a ideia é que a gente tenha um impacto, o menor impacto possível no meio ambiente, e você comentou de algumas iniciativas, mas sei que vocês têm diversas outras iniciativas do destinamento dos resíduos, tanto na produção quanto no reparo dos produtos. Como que isso é feito na MTU? Então, no nosso caso, a gente tem bastante sucata metálica, sucata plástica e também de óleo, né? Resíduos da lavagem, resíduos de óleo. E dentro da política de HSE é solicitado que o descarte, né, que é feito desses resíduos, a gente tenha a garantia de que ele está sendo feito de forma correta e com uma certificação. Então, eu até comentei numa outra conversa que eu já tive com vocês, que eu tive até dificuldade para alguns dos itens. Existem hoje poucos fornecedores, né? Na verdade, fornecedores compradores, né?
desses resíduos que conseguem dar uma certificação, e muitas vezes essa certificação é bastante cara, né, para que eles realmente emitam um laudo confirmando que o descarte foi feito de forma apropriada, seguindo a legislação ambiental, da melhor forma possível, né, com as regras de sustentabilidade. Então, algumas são mais fáceis, outras são mais difíceis, mas, assim, é obrigatório, né, dentro da política da empresa, que a gente faça o descarte seguindo todas as regras. Então, a gente tem sucata de metal e sucata plástica, mas esse aí são bem tranquilos, né? A gente tem resíduo de água contaminada, e para isso a gente faz o descarte conforme o artigo 19 da CETESB. A borra, a gente conseguiu encontrar uma empresa que emite o certificado. A água que é descartada no final do processo, a gente faz a avaliação, né, para entender se essa água realmente está saindo dentro dos índices autorizados. A gente também tem muito resíduo de óleo, né, da desmontagem dos motores a diesel. E a gente tem também uma preocupação de coletar esse resíduo, né? Então, hoje a gente coleta através de tapetes, né, de contenção de óleo. E, de novo, a gente tem uma empresa que a gente sabe toda a destinação que ela faz para essa coleta, né, através dos tapetes. E também a gente tem tambores. Então, assim, hoje a gente consegue, né, tem toda uma preocupação, mesmo, de novo, resíduos pequenos de óleo que a gente procura coletar de forma adequada, descartar, mas, assim, muitas vezes, as exigências da matriz estão cada vez maiores, né, do percentual de descarte. Então, como eu falei para você, a gente, nesse momento, está tentando entender como é que a gente pode, que uma das metas é diminuir, então não basta descartar, mas o que a gente pode fazer para diminuir o descarte, tanto de sucata, se é que é possível, quanto de lixo orgânico. Então, a gente chegou até a verificar se seria possível segregar uma área da empresa para fazer compostagem. Então, existem, assim, a empresa vem cobrando fortemente, né, que a gente reduza, né, e melhore esses índices. Mas, assim, a empresa aqui no Brasil, ela tem um volume pequeno, então, talvez até por conta desse volume pequeno, porque eu cheguei já também a conversar com outras empresas, você até tem fornecedores bem qualificados para descartar corretamente, mas alguns desses fornecedores de ponta, em termos de sustentabilidade, eles querem ter volume, né? Então, para uma empresa como nós, apesar de multinacional ter um volume pequeno, muitas vezes eu tenho bastante dificuldade, ou eu sou obrigada a pagar muito caro para conseguir processar corretamente esses resíduos. Legal, importante esse ponto, porque, de fato, acho que o mais interessante é, de fato, isso, é não só ficar pensando em o que fazer com resíduo, mas começar a repensar por que eu tenho resíduo, né, e como diminuir a quantidade de resíduo que eu produzo. Mas outro ponto interessante é esse de que as empresas que hoje destinam resíduos, elas também são negócios, né? Elas também são empresas que precisam ter uma vida financeira saudável. E às vezes, muitas vezes, para ela fica uma operação não viável fazer o destinamento de uma quantidade pequena de resíduo. Esse é um ponto muito interessante, porque são muitas médias e pequenas empresas, pelo menos, ou talvez com médias e pequenas operações locais, né, ou com um porte menor de uma região específica, e que eu acho que isso volta num outro ponto interessante que a Eliane tinha colocado, que é uma oportunidade grande para colaboração, né? Então, talvez seria muito interessante se conseguisse existir um fórum ou uma forma de conectar essa soma de pequenas
Opa, desculpa, apertei o mudo aqui, mas que pudesse conectar essa soma de pequenas, menores operações que compartilham de resíduos similares, né, e que isso possa aí sim fazer sentido para quem destina esse resíduo coletar. Acho que é uma das lições interessantes aqui da discussão hoje. Eu até brinco com a minha equipe, falo, vamos abrir uma startup. Tá aí, Porque eu estava aqui eu acho pensando. que assim tem um mercado enorme que ele vai, a tendência dele é crescer, né? E se uma empresa tiver uma boa sacada de conseguir atender essas empresas de pequeno e médio porte, ela tem um mercado promissor aí pela frente, sem dúvida. Esse é um ponto bem interessante. Eu acho que a Wacker e a Messer acho que compartilham de uma talvez de uma situação similar. Não sei como é que hoje, Guilherme, para você, talvez você esteja na ponta, na outra ponta da cadeia, mas como que hoje para você na Messer é essa questão do descarte? A gente tem um pouco disso também. O volume, por exemplo, da parte de aço, sucata de aço, não é muito grande, então também a gente também não consegue preços muito competitivos para fazer essa venda, né? E até interessados em fazer essa coleta. Então, eu compartilho da ideia da Larissa. Quem sabe ter uma empresa para fazer essa coleta seria bastante interessante. Com relação ao tratamento de água, a gente trata os efluentes, né? Trata todos os nossos resíduos antes de voltar para a Sabesp ou para qualquer outra operadora de tratamento de água, né? Então, isso já acontece normalmente, né? Dentro do fluxo. A gente tem um produto, por exemplo, que é o carbureto de cálcio que a gente utiliza para fazer o acetileno, né? Então, a gente tem uma borra também, que a gente tem uma empresa certificada que faz essa coleta, faz o descarte próprio e aí, de acordo com as leis ambientais também. Legal. Interessante. Eliane, algum destaque aí por parte da Wacker? Os nossos resíduos, né, da produção, né, de produtos químicos, na verdade, assim, eles podem ser reprocessados, né, que tem silicone no meio e é até super disputado por empresas aí que são menores e que querem comprar esses nossos produtos de segunda linha. Mas a gente consegue sim, reprocessar, só que demora um tempo a mais, né, enfim. Então, assim, acho que acaba que não tem tanta geração, né, nessa parte produtiva, né, tem de descarte de efluentes, né, mas é mais por conta enfim, da ocupação lá do site, que a gente tem uma meta que é bem pouca, assim, e com a quarentena até diminuiu, né, a geração. E resíduos, por exemplo, perigosos, a gente tem, mas é bem pouco também, é 8 quilos por tonelada, então, assim, perigosos não, né, que são, na verdade, que não dá para reutilizar. E aí a gente tem também uma empresa que faz a coleta e processamento adequado para isso, né? Mas é uma parte muito pequena do negócio. E também a gente mede também outros KPIs, mas assim, até acaba que, como é uma indústria que ao longo do tempo, né, eu estou há 6 anos, e a cada ano foi implantando uma nova planta. Né? Então, quando eu entrei, eram taxas, né, de 700 quilos, aí agora é tudo planta muito automatizada, né, com uma estrutura muito grande, tanto de segurança quanto de tratamento, né, dessa parte ambiental também, então acaba que gera menos, né, tem menos contato humano, com menos riscos de erros, né, então, mas a gente tem essa venda de descartes, que a gente chama, né? Que é para empresas que querem reutilizar e que serve para muitos fins, né? Desde construção civil, tintas, enfim. Legal, isso é um benefício, né? Uma dádiva poder ter empresas interessadas no seu resíduo. E o que a Larissa estava falando, eu me lembrei que há mais de 10 anos atrás, eu estava na Fiesc, lá em Santa Catarina, e lá tinha um site, um portal com, assim, que qualquer empresa poderia colocar o tipo de resíduo que quer descartar e as empresas interessadas. Era um site aberto, assim, um web, né, na Fiesc.
e que, assim, eu nem sei como é que tá, mas é uma ideia ótima, porque tinha muitas empresas pequenas que queriam vender um pouco e empresas pequenas que queriam comprar. Aí é lógico, né? Aí tem que ver, o frete que sai mais caro às vezes, mas só que é uma, sei lá, é uma larga escala, assim, realmente deve, eu não procurei mais, mas tem que ter uma evolução disso, né? É verdade. É interessante isso, e acho que deveria existir a tal da startup que a Larissa estava comentando aí, que quem sabe vai nascer em breve dessa discussão aqui, mas acho que a É, ideia, realmente, além de existir uma plataforma comum, né, teria que existir uma inteligência por trás para fazer com que isso se tornasse uma atividade, no mínimo, rentável. então, Então, talvez com milk runs de coleta, né, de resíduos em diferentes pontos, precisaria ter um alinhamento, uma sinergia entre todos esses pontos, até porque tem muitos resíduos que eles têm forma de estocagem específicas, você não consegue, às vezes, estocar mais, às vezes você precisa eliminar numa velocidade mais rápida. Resíduo realmente pode ser uma coisa bem complexa, né? Mas interessante saber dessa plataforma, olha aí, já tem alguma coisa nesse sentido, depois eu vou até pesquisar aqui, mas, de fato, acho que é um ponto onde ainda tem muito a se evoluir. E eu acho que, inclusive, pensando aqui no fato que você comentou, de que pô, tem empresas que são interessadas em comprar meu resíduo, ele é útil para outros segmentos, eu acho que a escassez que a gente está vivendo hoje na indústria, escassez de matéria-prima, né? Então, pegando a automobilística, que acho que tem muitos segmentos, muitas matérias-primas diferentes e fornecedores muito distintos. Então, falando de falta de borracha, falta de papelão, falta de coisas tão básicas, né? E que eu acho que nesses momentos a economia ela começa a correr para outras alternativas e com certeza conseguir utilizar resíduo para substituir algumas dessas matérias-primas, eu acho que é uma grande saída, né? Então, acho que são dois pontos legais que a gente tira dessa discussão. Bom, vou seguir adiante aqui. Acho que migrando agora um pouco, saindo do ambiental e passando para o social, vou direcionar aqui para você, Guilherme. Tem um risco muito relevante também nas operações que está relacionado à contaminação dos colaboradores, né? Não só dos funcionários próprios, mas também de terceiros. Acho que todas as empresas aqui também, de alguma forma, trabalham com substâncias perigosas, então acho que é um tema bem relevante. E a Messer também faz entrega em hospitais, né? Então acho que nunca se falou tanto em oxigênio. Assim. Eu sinceramente nunca vi tanto aqui entre São Paulo e Campinas, nunca vi tanto caminhão da Messer e caminhões de cilindros de gases. Eu passei a reparar mais. Mas como que isso hoje, como que isso é tratado pela Messer na questão do risco de contaminação? A gente estava conversando até aqui um pouquinho antes de começar o nosso fórum aqui, que todo o time do escritório da Messer, né, está em home office desde 16 de março do ano passado. Né? Então, para 100% do escritório, o que foi possível ficar em casa, a gente não voltou até agora. Então, a gente só pretende voltar a hora que realmente for seguro, ou que todos estiverem vacinados. A gente ainda está discutindo quais serão as opções da volta, né? Mas o pessoal da operação não tem essa possibilidade, né? Então, a parte importante aí da gente ter conseguido ficar em home office foi ter uma estrutura de TI que também conseguiu adequar. A grande maioria dos funcionários do escritório já possuíam um laptop, né? Então, e o suporte todo de VPN, rede, tudo isso funcionou e a gente estava preparado para adotar o 100% do home office, né? Então, isso foi uma grata surpresa também para a gente aqui da Messer. Mas com relação aos colaboradores e terceiros que estão na linha de frente, né? Então, desde operadores de enchimento de cilindros, os técnicos de instalações, a gente faz instalações também, né? Não só entrega de cilindros e de oxigênio, por exemplo, líquido, mas também instalar tanques nas plantas de clientes, entre eles os hospitais também, né?
a gente que acabou criando uma campanha aqui dentro, que até hoje ela está acontecendo, que a gente chama de Guerreiros da Operação. Então, é uma forma da gente, além de garantir a segurança dessas pessoas, de incentivá-los também, né? De que eles não estão abandonados, né? Que não é porque a gente está em home office, que a gente está em casa, que a gente não está preocupado com a operação e com a segurança deles. Então, a gente fez uma série de iniciativas, vídeos da nossa diretoria, né? Então, para que eles se sentissem aí apoiados e suportados por toda a empresa. A gente acabou também definindo novos protocolos, então, tudo que a gente vê na mídia, né, adaptação dos ambientes de trabalho, fornecimento de máscaras, álcool em gel, né, então isso tudo também aconteceu. E falando da parte de hospitais, desde dos hospitais de campanha, né, até os hospitais regulares, clínicas, então, não só entregando o oxigênio, mas todos os equipamentos, né, num prazo muito inferior ao que a gente estava acostumado. Então, isso também foi algo que a gente teve que se reinventar, conseguir negociar prazos menores com os nossos fornecedores e também aumentar a produção da própria fábrica, das próprias fábricas, né. Acho que esses foram os pontos importantes aí das ações que a gente tomou. E a gente segue dessa mesma forma. A gente tem os nossos funcionários que estão na linha de frente continuam se protegendo. A gente tem sim contaminações acontecendo, e não só nas pessoas que estão fazendo as entregas, né, mas também da nossa comunidade, né, como a gente deve ter em outras empresas também, né. Mas a gente segue aí com um índice bem baixo de gravidade e tudo mais, tanto com terceiros quanto com os funcionários mesmo. Legal, interessante, até porque vocês estão quase na linha de frente de fato, né? Esse contato com os hospitais deve estar muito intenso. Só por curiosidade, essa demanda para os hospitais já existia para a Messer antes da pandemia? A gente tinha clientes, né? A gente já tinha clientes no ramo hospitalar, mas aumentou tremendamente. Não tenho dúvida que o aumento foi exponencial por conta da pandemia, né? A gente tende a voltar, acho que a volumes menores após a pandemia, né? Acho que o país nunca consumiu tanto oxigênio como está consumindo agora. Legal, interessante. Tem uma pergunta que o Marcos mandou aqui no chat. Ele ficou interessado na campanha, pediu para repetir o nome da campanha. Era Guerreiros da Operação. Isso. Guerreiros da Operação. Marcos, eu não sei se era dessa campanha que você estava falando, mas se não for, avisa que a gente descobre aqui como responder. Legal. Muito bom, interessante. Não sei, bom, acho que essa parte de risco dos funcionários, de uma maneira ou de outra, todas as operações passaram a ter que atuar preventivamente, né? Então, acho que a cadeia logística como um todo tem a sua linha de frente, né? De quem está no transporte, enfim, e não tem a opção do home office, né? Então, não sei, vou deixar aberto, não sei se Eliane ou Larissa querem colocar alguma questão com essa relação à exposição dos funcionários, de como tratar isso para a saúde dos funcionários. Eu só queria pontuar um aspecto interessante que, assim, a gente adotou todas as medidas lá no site, né? E todas as medidas que estão em voga, né, desde julho, que não mudou até hoje, para proteger os funcionários que estão lá, para as pessoas de fora, né, do ADM, que não precisam estar lá, não evitar, né, contaminação deles lá, que a gente não pode ficar sem, não pode parar, porque senão para tudo, né? E a gente tem uma estatística, assim, foram cerca de 11 contaminados que estão trabalhando no site e 19 fora. Então, assim, é muito maior o índice de contaminação de quem está home office do que dentro. E, assim, todos foram fora, né? Contaminados fora. E, assim, tudo casos muito leves, né? Sem, enfim, problemas. Mas a gente viu isso, né? Que a gente tem que proteger a operação. Então, a gente fez várias mudanças lá, buscando isso. E que eles entendam que que home office é para proteção deles também, né? Não sendo uma demagogia, mas que está funcionando.
né? E a gente não teve nenhum caso de parar qualquer coisa por causa de contaminação, né? Ainda bem, ainda, né? Legal. Oi, Aqui na, Larissa. M... Oi. Aqui na MTU, muito parecido com o que a Eliane falou, a gente afastou toda a equipe, né? Ficou home office, que não tem necessidade de estar na fábrica. Na fábrica, a gente colocou vários protocolos bastante rígidos, proibiu visitas, né? Então, assim, fornecedores externos é estritamente necessário, e acho que a gente teve um resultado parecido com o que ela mencionou. Nós não tivemos contaminação que ocorreu dentro da empresa, né? Teve agora, entre fevereiro e março, até teve um surto de pessoas, né, que tiveram Covid, e aí a gente chegou por 2 semanas seguidas a contratar uma empresa para aplicar o PCR, aquele teste rápido, porque a gente realmente percebeu que estava assim, a situação estava acima aí do. Então a gente até colocou esse protocolo extra, mas eu acho que de modo geral é isso. A gente tem muito serviço em campo, que é um desafio, né? De atividades críticas, né, que é para atender embarcações que não podem parar, atender a marinha, atender data center, geradores de energia de hospitais também. E assim, a gente conseguiu colocar protocolos bastante rígidos, testagem, proibição de outras pessoas durante a execução do serviço na área. Então, existe uma preocupação muito grande. A empresa criou um comitê de segurança para esse assunto específico, em que a gente se reúne aí de 1 a 2 vezes por semana, simplesmente para assegurar que todos os serviços em campo, todas as operações estão sendo feitas com maior contingência de risco possível. Legal. É importante. Realmente tem muita coisa que, né, os serviços essenciais, tem muita coisa por trás dos serviços essenciais, né? Tem toda uma cadeia que precisa funcionar, essa parte de manutenção, peça para reposição, né? Seja para a Marinha ou para órgãos que continuam ativos ou para empresas de serviços essenciais, isso de fato é bem crítico, mas de novo, existem formas seguras de fazer, né, ou de minimizar ao máximo esses riscos. Então, legal que a MTU tem conseguido um resultado bom com isso. E eu vou aproveitar que a gente está falando dessa parte mais social e acho que depois a gente pode dar uma olhada. Tem mais uma pergunta ali das perguntas. Na verdade, antes de ir para as perguntas e respostas, eu prometi que eu ia deixar que a Eliane ia mostrar para a gente aquela iniciativa europeia. Então, depois eu dou uns 5 minutos para ela compartilhar alguns slides. Mas eu vou deixar uma pergunta aberta aqui, porque eu quero voltar naquele ponto que a gente falou antes sobre o impacto que a gente consegue ter na comunidade como um todo. Nem sempre pode ser na comunidade diretamente, geograficamente próxima à operação, mas acho que é interessante a gente, de novo, trazendo essa ideia de que o ESG, o E sempre pesa muito, a parte ambiental sempre é muito, acho que a gente está mais acostumado a discutir ela no mundo corporativo, mas a parte social ela é igualmente ou até mais relevante. Eu queria saber de vocês se algum de vocês tem alguma iniciativa ou alguma já implantada ou em discussão, em desenvolvimento, de como causar um impacto mais positivo na comunidade, de maneira geral. Eu vou deixar a pergunta em aberto, quem quiser comentar. Se eu puder falar, Fernão, na Messer, assim, a gente está bem espalhado, a gente só não tem operação hoje na região norte, tá? As demais regiões a gente está presente. E assim, a gente tem, principalmente antes da pandemia, a gente tinha todas essas datas festivas aí, Dia da Criança, Dia das Mães, a gente sempre fazia alguma campanha para contribuir com essas famílias que estão no entorno, alguma entidade
que a gente tem contato ali, né? Até indicado pelo próprio funcionário da Messer, né? Que indica uma instituição. Recentemente, agora na Páscoa, a gente acabou fazendo algumas doações de ovos mesmo para uma instituição em Barueri, que é onde fica o nosso escritório, né? Mas as unidades em si também fazem esse trabalho, tá? Parte um pouco até dos próprios funcionários fomentarem essa ajuda aí à comunidade. Talvez a gente possa realmente melhorar nesse aspecto, fazer algo mais institucional e que com uma regularidade maior, né? Tem espaço para isso, mas de uma certa forma a gente já se organiza entre os próprios funcionários para fazer esse tipo de ajuda à comunidade. Muito interessante, Guilherme. Larissa, ia comentar alguma coisa? Não, lá na empresa, a gente também está ali próximo ao Barueri, né, entre Cajamar e ali é na divisa de Cajamar com São Paulo, e é um bairro também bastante simples, e o que a gente tem feito são iniciativas também, eu diria assim, singelas, né, mas muito parecidas com o que ele comentou, de Dia das Mães, Páscoa, entregar, recolher com os próprios funcionários, algumas doações, algumas vezes a empresa participa, e a gente ajudar a comunidade ali próximo, com entidades, a gente já ajudou crianças no Dia das Crianças, um grupo de mulheres no Dia das Mães, no ano passado, provavelmente esse ano a gente vai fazer de novo, mas são ainda atitudes, assim, singelas, né, que atingem um grupo pequeno, mas já é alguma contribuição que a empresa faz. Com certeza. Eu acho que não tem que medir tamanho na hora de executar esse tipo de ação. Eu acho que, inclusive, é até mais interessante também conseguir atuar de forma talvez mais capilar, né, e conseguir atingir talvez famílias que acabam não sendo atingidas por ONGs maiores ou por outros tipos de programas. E acho que toda ajuda é interessante, e acho que esse é um papel muito importante que as empresas têm, eu acho, de impacto na comunidade local, né? E já existe um impacto positivo da empresa estar ali por trazer empregos, né? Trazer uma condição melhor para as famílias, dos funcionários que trabalham ali, mas acho que também existe uma outra comunidade que está ali ao redor, que às vezes compartilha dos barulhos, da região, de um pouco de tudo, fazem parte da comunidade na região. Eu acho que é bem interessante esse tipo de iniciativa. Eu já vou passar para a Eliane também, ou comentar sobre esse tema, ou também mostrar sobre a iniciativa da Europa, que eu até anotei o nome aqui, mas eu agora Together for Sustainability, né, Eliane? Mas eu ia aproveitar para comentar que a Câmara tem algumas iniciativas muito interessantes no âmbito social. Uma delas que eu conversei esses dias, inclusive com a Patrícia, que eu achei muito interessante, que aproveito para fazer já um marketing aqui dela, mas que eu achei muito legal a proposta. É um projeto que chama Mude com Elas, e que cria quase que um plano de carreira, direciona a vida profissional de meninas, né, adolescentes, talvez até adultas também, de mulheres em situação de vulnerabilidade. E eu achei um projeto muito interessante, que também é mais uma das coisas interessantes que a Câmara consegue proporcionar para a sociedade. Então, também existe esse tipo de ação sendo feito de forma mais centralizada pela HK, que eu achei muito legal. Parabéns a Patrícia e para o time que está conduzindo esse projeto. Eliane, passo a palavra para você. Eu achei bem, só para pontuar um pouco desse assunto, eu acho um tópico bem válido para a gente repensar mesmo e fazer algo que cause um impacto maior, né, na comunidade. A gente está em Jandira, que também é perto de Barueri, mas é uma comunidade bem humilde, assim, que dá para pensar. A gente fez entregas de alimentos para algumas instituições, né, a gente fez uma campanha, só que dá para pensar em algo maior mesmo. Ano retrasado, a gente fez uma iniciativa parecida com essa que você falou, de educação, né? Então, os próprios funcionários, né, que tinham alguma afinidade, alguma habilidade, todos os sábados iam lá ensinar quem quisesse, né? Então, era livre para adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes e até filho de funcionários, que se quisesse, né?
mas é uma iniciativa que ano passado ficou parada. E na Alemanha, a Wacker produziu álcool em gel, né, no começo, para suprir a demanda que estava em falta. Mas e também, enfim, o Corpo de Bombeiros lá é super enorme, então eles também cederam para atender a comunidade lá na Alemanha, mas acho que dá para fazer algo mais, assim, no nosso entorno, né? Muito interessante pensar sobre isso. Legal, mas acho que interessante esse projeto, diferente também. Acho que tem o lado legal de proporcionar compartilhamento de conhecimento, mas acho que também desenvolve o funcionário que está ali compartilhando o conhecimento dele, né? Acho que é uma ideia legal aí para quem está assistindo. Eu não sou nada especialista, tá, no assunto, eu só vou mostrar então a apresentação, fiquei à vontade, bem rápido, assim, só para ter uma pincelada mesmo. Eu acho que é bem válida essa iniciativa, né, por ser algo global e que tenha realmente together for sustainability, então é todo mundo junto mesmo para todo mundo ganhar, né, porque eu acho que é um ganha-ganha isso aqui. Então, eu atualizei alguns dados, que é de 2018 isso aqui, mas assim, a gente na Wacker tem essa convicção, né, indústria química, de que... Posso te pedir o favor só de colocar talvez em modo apresentação, que acho que claro, fica é melhor, maior né? para o pessoal que está assistindo. Tá melhor? Tá ótimo, obrigado. De que os produtos químicos, né, que a gente produz, que é principalmente assim, silicones e produtos assim, que são para indústrias essenciais, faz parte de um desenvolvimento global sustentável. E que o objetivo é realmente esse equilíbrio, né, até que o Guilherme tinha falado sobre aspectos sociais, ambientais, econômicos, que é algo muito maior, né, a sustentabilidade. Então, a gente sempre está investindo em projetos de proteção ambiental, segurança dos produtos, operação segura nas plantas, né, diálogos com diversos grupos e prezando muito a transparência das informações, né? Isso, pelo que eu entendi, então, Eliane, isso é uma iniciativa que tem diversas empresas participando. Exatamente. Legal. Começou assim com 20 empresas, agora são 30, mas que tende a expandir. Então, apesar de ser assim poucas que fazem e participam mesmo, são 60 mil empresas que são beneficiadas e que podem ter acesso a essa base de dados, né? Que é algo muito grande e é global, em 155 países, né? Bom, então ela foi criada em 2011. E o objetivo foi fornecer um programa global, né, padronizado, que assegure, de fato, a melhora na sustentabilidade, né, com essas práticas do fornecimento da indústria química, principalmente. E que também enfim, se baseado em vários princípios, né, estabelecidos já, globais, como, por exemplo, da ONU, né. Então, a gente tem, até o momento ali, foi mais de 15 avaliados, 15 mil fornecedores avaliados, né, desde 2011, e 1.200 auditados, mas isso já é maior, tá? Isso aqui é de 2018. E que a boa parte, né, 64% desses avaliados, eles melhoraram na próxima avaliação, né, o que é muito bom, que a gente busca essa evolução mesmo. E que a Wacker, ela também faz uma parte muito ativa nesse programa, né, e foi classificada em 2020 como top 1% das empresas, que é o Platinum, né, que é a maior pontuação. E aqui são algumas empresas que fazem parte, tem mais agora, tá? E então, realmente, a visão é promover essa cadeia de fornecimento sustentável na indústria química, né, com gerenciamento de riscos, de compliance, enfim, ambientais, éticas, enfim. Eu vou passar mais para frente, para ficar mais claro. E ter essa transparência, né, dessas informações, desse desempenho, e promover essa melhoria, né? Então, não só auditar, mas ajudar a empresa também a se desenvolver para ficar melhor, né, para ser aceita como fornecedor confiável. E também tem um programa de engajamento, né, desses fornecedores. E ele se baseia, essa organização, em Bruxelas, na Bélgica, mas tem em vários países, né, do mundo. Bom, então as avaliações são feitas de 1 a 3 anos, né, dependendo do resultado de cada fornecedor, de cada empresa,
e é conduzida pela TFS Ecovadis, que é esse parceiro que faz essas auditorias. Bom, não vou ficar perdendo muito tempo aqui, tá? Mas aqui, ó, mais de 20 mil empresas, mas agora é mais de 60 mil, tá? Que utilizam essa Ecovadis em mais de 155 países, não mais 100, e é gerenciada por um grupo aí de bastante, né, mais de 300 pessoas na verdade são 55 nacionalidades, e não 32 como está aqui. Tem um comitê científico internacional, né, enfim, baseado nos órgãos, né, internacionais, não vou ficar me prendendo nisso, depois eu posso passar para vocês essa apresentação, e que, então, assim, basicamente, como é feita essa avaliação? Então, qualquer empresa participante pode pedir a auditoria, né, ou avaliação para a Ecovadis de algum fornecedor que ela tenha. E aí ela vai, faz essa avaliação, esse questionário, e divulga numa plataforma web-based que é para todo mundo ter acesso. Né? Então, tem toda essa estrutura aí, infraestrutura para avaliações, auditorias, né? Enfim. E manter um padrão assim de qualidade internacional, que é o que, em princípio, é a confiabilidade, realmente, né? Dessas informações. E aí, então, o que é? Antes é uma auditoria, cada um faz a sua, né? Muito ligado ao princípio que a Larissa trouxe, que eu achei bem interessante essa iniciativa no Brasil. E aí, então, cada um fazia a sua avaliação, e aí agora tem uma forma centralizada em que todos têm esses acessos e não precisa ficar fazendo esse retrabalho todo, né? Que custa tempo, dinheiro, enfim, e que todo mundo pode se beneficiar de uma forma bem simples e rápida, e com menos custo, né? Legal, muito interessante. Eu, na hora, também estava conectando muito com o que a Larissa tinha trazido, acho que daquela do Know Your Partner, né, daquela outra plataforma, e acho que desses benefícios de conseguir compartilhar uma plataforma dentro de uma corporação ou entre corporações que facilite esse acesso. Como eu também sou dono do tempo aqui, que senão a câmera daqui a pouco corta meu microfone aqui, mas então, achei muito mas é isso, interessante o conteúdo. Não sei se tem mais algum slide de resumo. Não, esse aqui só mostra aqui, então, o que é avaliado, né? Então, meio ambiente, social, ética e a cadeia de fornecimento, que é, né? Enfim. E aí aqui, assim, só resultados, né? Tem vários dados, enfim, que dá para a gente se basear, né, nos fornecedores, os melhores fornecedores que têm as boas práticas, né? Que não praticam, enfim, atos contra a governança social, meio ambiente, enfim. Legal, muito legal. É Eu acho interessante também esse fator de que existem critérios, não critérios, mas diferentes níveis onde pode acontecer essa certificação, pelo que eu estou entendendo, né? Então também não é uma coisa de ou tem um certificado ou não tem, mas existem, acho que ali níveis onde a própria empresa pode ir evoluindo nessas práticas. Acho que é bem interessante, muito legal. Obrigado por compartilhar, Eliane. Depois, se alguém tiver interesse, a gente pergunta para a Eliane ou a gente acha junta a informação que é pública que a gente pode compartilhar, quem tiver interesse pode pedir para a gente. Muito interessante. Eu vou aproveitar aqui, que nós estamos nos minutos finais. Tem uma pergunta do Bruno que eu achei bem legal. Bom, a gente está falando de fornecedores de pequeno porte, e eu acho que em algumas discussões que aconteceram ao longo da pandemia, todo mundo, ou muitas empresas foram obrigadas a buscar novos fornecedores, os grandes fornecedores se viram, às vezes, presos né, de dificuldades que talvez não conseguissem atender, e às vezes os pequenos tiveram que passar a fornecer de uma maneira mais regional, ou seja como for. Então, acho que a pergunta do Bruno está ligada com isso, da dificuldade que existe quando eu saio de fornecedores grandes que facilmente têm todos esses certificados, atendem todos os pré-requisitos, todo aquele questionário que a Larissa também comentou, por exemplo, do Know Your Partner, que isso é hoje muito exigido pelos departamentos de compras e todo o processo de aquisição de materiais, mas como fazer isso hoje com os fornecedores pequenos? Talvez, não sei, Guilherme, você, não sei se experienciou isso, mas talvez você estando na área de compras,
Você acha que as empresas têm que passar ativamente a começar a desenvolver os fornecedores para que eles atendam esses requisitos? Eu acho que vale o que você comentou também da gente estabelecer um pouco, regionalizar, né? Não pode aplicar tudo vindo da matriz e achar que um fornecedor pequeno vai ter as mesmas condições de atender todos os requisitos de um fornecedor maior, né? Acho que isso tem muito a ver com o item que ele vai fornecer também, viu, Fernão? Assim, se for um item crítico, um item de relevância importante para a operação, talvez você tenha que ser mais criterioso, né? Mas às vezes a gente está falando de serviços também, né? Então, assim, serviços normalmente são muito locais, então você pode substituir uma empresa média, grande, por um fornecedor menor numa região específica, porque não tem nem o grande não atende aquela região. Com a gente acontece bastante isso, né? Então, muito mais na parte de serviço do que na parte de fornecimento de itens, né, de materiais. Então, a gente procura, assim, desenvolver fornecedores locais naquela região que vão ser mais competitivos, vão ter mais agilidade e não vão, e o tempo de resposta vai ser muito melhor do que uma empresa maior que talvez vai ter que subcontratar aquela mesma empresa que você vai desenvolver localmente, né? Então, eu sou bastante a favor de sim ter fontes alternativas ou desenvolver fontes locais. A gente tem feito isso muito para serviço. Legal. Interessante. Acho que foi muito válida a pergunta, Bruno. Realmente isso com a pandemia ficou mais latente, essa questão dos fornecedores, de ter que ter essa nova busca de fornecedores e muitas vezes partir para fornecedores médios e pequenos e que tem mais dificuldade de atender esses requisitos, que eles ficam cada vez mais complexos, mas também precisa existir um bom senso, né, do que foi um pouco do que você falou mesmo, Guilherme. Acho que tem muitas coisas que tem que entender qual é a realidade, o que de fato é crucial e o que é bom de É só desejável, né, Fernando? o desejável, exato. Exato. Acho que isso é uma revisão bem interessante. Se eu puder só complementar, até aproveitando Claro. que a gente está falando de novos fornecedores também, a gente desenvolveu agora recentemente no nosso próprio site, tá, no site da Messer do Brasil, um campo ali, seja um fornecedor Messer. Então, assim, até para quem tem interesse de fornecer para a gente, e toda a área de compras recebe muitas consultas e muitas solicitações, né? E para a gente ter isso de uma forma organizada e não ter mais no e-mail de cada comprador, e a gente perder todo esse controle, a gente criou uma página dentro do nosso próprio portal para que os fornecedores se cadastrem. Tem uma série de perguntas, tem informações relevantes para que a gente possa filtrar e entender o que cada um deles é especialista, o que tem interesse de fornecer. E caso a gente tenha alguma demanda específica, nós vamos olhar não só para dentro de casa, mas por que não para um potencial fornecedor aí que tem interesse de fornecer para a gente, né? Então, a gente acabou de desenvolver isso também no final do ano passado, tá bem recente, está no ar. Então, toda vez que me procuram, por exemplo, eu indico aí o site para o pessoal se cadastrar. Legal. Isso é importante e já fica registrado, foi o que você falou, não fica preso na caixa de e-mail de ninguém, fica disponível para a companhia como um todo. Legal. Bom, gente, passou rápido, mas nós estamos nos minutos finais, eu vou precisar passar de volta para o Guilherme aqui da Câmara, mas de qualquer maneira agradeço Eliane, Larissa, Guilherme, a discussão foi muito, muito produtiva, muitos insights interessantes aqui. É muito legal ver como a maturidade alta que tem tanto na Wacker quanto na MTU e na Messer no tratamento dessa agenda ESG. E foi um prazer estar junto com vocês. Eu passo a palavra para o Guilherme da Câmara para fazer o encerramento. Ótimo, obrigado, Fernão. Antes de eu fazer, então, meus agradecimentos finais, eu só queria dizer que eu lancei a pesquisa de satisfação do evento para os participantes. São 3 perguntas bem rapidinhas de múltipla escolha, eu peço por gentileza que vocês respondam. A gente está sempre tentando melhorar nossas atividades para vocês, é sempre bom ter o feedback de vocês para a gente saber como seguir. Mas enquanto vocês respondem, eu queria agradecer a participação de vocês, participantes, e especialmente do Guilherme, da Eliane, da Larissa e do Fernão. Foi uma discussão muito rica, muito interessante, a gente trouxe muitos insights para todo mundo, muitas questões que estão muito em pauta, né, no momento, e que estão ficando cada vez mais difíceis de fugir, de serem discutidas dentro das organizações. Então, acho que ter a experiência de vocês com esses assuntos foi essencial. Então, obrigado por terem aceitado novamente meu convite, por terem participado. E para os participantes, eu tenho um recado final que amanhã a gente vai ter o 3º evento da Supply Chain Week, que vai ser sobre Digital Supply Chain,
que vai ser novamente um painel também com 3 indústrias associadas à Câmara, moderado pelo Fernão. Vai ser um painel também muito interessante. Eu vou mandar o link aqui no chat para quem tiver interesse em se inscrever. E agradeço a participação de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer questão, qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente está 100% à disposição. Se quiserem depois falar comigo, com o Fernão, com algum dos painelistas, só entrar em contato com a gente. E obrigado novamente a todos. A gente se vê em um próximo evento da Câmara. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado pelo convite aí e pela participação de todos também. Obrigada a todos. gente. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Boa tarde a todos. ótima semana aí. Obrigado.